Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito comum na Justiça do Trabalho, muito perguntado em concursos públicos e que cai com bastante frequência na prova da ordem dos advogados do Brasil. Quero conversar com vocês hoje sobre equiparação salarial. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, acionem o sino para que vocês recebam as notificações, para que vocês recebam novos vídeos e que vocês compartilhem esses vídeos com outras pessoas que queiram acesso às informações de direito do trabalho. Ok? Meus amigos, vamos falar hoje sobre equiparação salarial. Equiparação salarial, meus amigos, foi um dos temas que teve algumas alterações com a reforma trabalhista de 2017. E por essa razão, o aluno e o advogado que trabalha na área trabalhista, ele tem que estar atento, ele tem que estar com o seu material de estudo atualizado e perceber que o judiciário ele vai se encaminhando para o entendimento atualizado após a reforma, porque alguns detalhes muito comuns que eram decididos e julgados tiveram que ser alterados após a reforma da legislação. Entendimentos da jurisprudência tiveram que ser alterados pela magistratura trabalhista. Então, antes de mais nada, pessoal, nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos de equiparação salarial, aquela pessoa, aquele empregado, ele busca equalizar, ele busca equilibrar, equiparar a remuneração dele, o salário dele com uma outra pessoa, com outro empregado da mesma empresa. A equiparação salarial, pessoal, ela encontra previsão no artigo 461 da CLT. Quando nós vamos estudar qualquer matéria e vamos atuar na área trabalhista e qualquer outra área do direito, antes de mais nada, nós temos que conhecer a legislação. E por essa razão, o aluno e o advogado, ele vai lá na CLT e vai se debruçar sobre o artigo 461 da CLT e ler e participar daqueles 6 incisos que ali naqueles 6 incisos estarão a base da equiparação salarial. Além do artigo 461 da CLT, meus amigos, uma súmula muito comum em prova da OAB é a súmula 6 do TST. Súmula 6 do TST, ela realmente teve alguma alteração ali, até mesmo em virtude da alteração legal que a reforma trabalhista trouxe no artigo 461 da CLT. Então, naturalmente, alguns entendimentos, algumas posições que já estavam pacificadas na magistratura trabalhista, elas tiveram que ser alteradas, porque a legislação também teve a sua alteração, mas ainda assim a súmula 6 do TST também serve muito como norte, como base de aplicação na hora de uma decisão referente à equiparação salarial. Pessoal, eu disse para vocês que o empregado ele busca equiparar o seu salário ao salário de um outro empregado que trabalha na mesma empresa. Por que isso, meus amigos? Está ali em jogo e o princípio da isonomia salarial. Pois é, pessoal, o que esse empregado ele está buscando? Essa isonomia, essa igualdade. Ele está querendo equilibrar, equiparar o salário que ele recebe com o do paradigma. Pois é, pessoal, ele está buscando isso, porque muitas vezes o que ele busca na Justiça do Trabalho? Ele tem uma função, ele não recebe
o salário dele de acordo com o salário que ele entende devido, porque muitas vezes naquela empresa existe um outro funcionário que exerce a mesma função ou o mesmo cargo e recebe um salário superior. Então ele está buscando essa equiparação salarial, com base na isonomia salarial. A isonomia salarial, pessoal, vocês vão encontrar no artigo 7º, inciso 30 da CLT seguinte, artigo 7º, inciso 30, 31 e 32. São esses incisos do artigo 7º da CLT que você terá que estudar. Mas o artigo 7º, meus amigos, ele não é suficiente. Por que ele não é suficiente, pessoal? O aluno de direito e o advogado, ele sabe muito bem que quando ele vai atuar, quando ele vai aplicar a lei, muitas vezes ele aplica a lei de forma sistemática. Ele vai usar o artigo 461 da CLT, ele vai usar o artigo 7º da Constituição da República, no inciso 30, 33, por exemplo, ou melhor, no inciso 30, por exemplo. Mas o que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, aqui de equiparação salarial, quando falamos de princípio da isonomia salarial, o que o legislador está dizendo ali? Que não poderá haver diferença de salário, não poderá haver discriminação de salário por razões de etnia, de raça, de cor. Então ele está buscando ali evitar a discriminação. Discriminação essa que nós até falaremos depois mais um pouquinho, mas ele está evitando ali que o empregador ele defina o pagamento de um salário para algum funcionário, para algum empregado, em virtude de sua raça, de sua etnia, de sua cor, de seu sexo. Então isso é proibido. Então não é no inciso 7º necessariamente, no artigo 7º necessariamente, que você vai encontrar uma outra base para equiparação salarial. Ele está protegendo ali o princípio da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele se encontra previsto, meus amigos, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República. Então, o que você tem que notar ali? Eu costumo conversar muitas vezes com algumas pessoas e explico para elas que quando o aluno ele vai fazer uma prova da OAB ou ele vai fazer uma prova de concurso público, digo isso também porque até eu já passei por isso, eu já fiz prova da OAB, já fiz prova de concurso público, já passei por algumas dificuldades, estudei aqueles artigos específicos de direito do trabalho. Quando o aluno, quando ele vai fazer uma prova da OAB, em regra, ele vai estudar a CLT. Tudo bem, tudo certo, mas ele tem que entender que nem sempre a CLT será suficiente. Muitas vezes o examinador ele vai muito além da CLT. Eu costumo brincar e costumo falar também que a vantagem sempre está com a banca examinadora, porque ele pode perguntar tudo que você estudou e tudo que você nem estudou na época da sua faculdade de Direito. Quando você olha aquele edital de concurso público, o edital da OAB, e começa lá do princípio, né? Quando você está falando especificamente de direito do trabalho, você pode estar falando tanto da CLT, mas como com os artigos que vêm lá da Constituição da República, princípios de direito do trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Então, pessoal, não vai ser só o artigo 7º da CLT que você vai ter que estudar quando você está fazendo prova de concurso, não. O artigo 7º, ele elenca todos aqueles incisos realmente ligados à Justiça do Trabalho, ligados aos direitos dos trabalhadores, ao direito do trabalho. Mas o artigo 8º também, quando fala de sindicato, né, você vai mais à frente, o artigo 114 da Constituição da República, ele fala da competência.
da competência da Justiça do Trabalho para o dano moral, por exemplo, para julgar ações trabalhistas. Está lá no artigo 114. Se o examinador da OAB ou do concurso público for te perguntar sobre a competência da Justiça do Trabalho ou sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, ele vai estar por ali também. 113, 115, ele vai estar por ali. Ele também vai perguntar isso. Então, por que, quando a gente fala de equiparação salarial, por que nós não vamos falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana? Eu, particularmente, lembro que na época que eu fiz a prova do OAB, teve uma questão que falava do artigo 5º, né? Trabalho escravo. Né? Já nos basta que o artigo 5º ele tem, se não me engano, mais de 70 incisos. E nós temos que estudar, o advogado ele tem que conhecer o artigo 5º. Então, o estudante da prova do OAB, ele certamente terá que conhecer o artigo 5º. Então, perceba que até sobre trabalho escravo caiu numa prova de segunda fase do OAB. Então, ele vai ter que conhecer uma legislação extravagante, às vezes fora da CLT, ele vai ter que conhecer a CLT, ele vai ter que conhecer a Constituição da República, pelo menos o artigo 5º, o artigo 1º da Constituição da República, o artigo 7º, 8º, 114, isso é óbvio. Então perceba que o aluno ele tem que estar sempre antenado nessa interpretação sistemática. Então, como eu disse, meus amigos, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele está ali entrelaçado à equiparação salarial. Mas para você conversar sobre equiparação salarial, pessoal, você tem que entender algumas nomenclaturas, né, que você vai encontrar numa sentença trabalhista, você vai encontrar isso no enunciado de uma questão, até para você se expressar quando você for ajuizar uma reclamação trabalhista como advogado do reclamante, ou você trabalhando para uma empresa como advogado do reclamado, você tem que saber se expressar, saber a nomenclatura para fazer os pedidos de forma correta, porque senão às vezes você pode fazer até um pedido errado se você não conhecer a nomenclatura trabalhista. Então a primeira coisa que nós temos que conhecer é o seguinte: paradigma e paragonado. O principal artista dessa história, que sempre nós escutamos falar quando falamos de equiparação salarial, é o paradigma. Quem é o paradigma, meus amigos? O paradigma nada mais é do que aquele equiparado. Eu sou um funcionário e eu quero que o meu salário seja equiparado a ele, equiparado ao paradigma. Ele é o nosso modelo, é o nosso modelo de comparação para o requerimento de equiparação salarial. Por outro lado, aquele que pede a equiparação salarial é o paragonado. Então percebam essa diferença. Paradigma é o modelo e paragonado é aquele que está pedindo. Para você ver como isso é importante e super comum na justiça trabalhista, meus amigos, até quando você vai ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, no sistema do processo eletrônico, quando você vai lá clicar e buscar as opções, quando aparece, por exemplo, contra-cheque, tem uma opção lá de contra-cheque de paradigma. Você pode juntar o seu contra-cheque como paragonado, que não aparece lá no sistema da Justiça do Trabalho, do PJE, e você pode conseguir o contra-cheque do paradigma, para você provar que o seu salário é diferente do salário do paradigma. E você junta lá, contra-cheque paradigma. A Justiça do Trabalho do PJE te dá essa opção. Perceba, meus amigos, que outra nomenclatura que você tem que conhecer bem quando você fala de equiparação salarial é essa aqui, ó, mesma perfeição técnica. Por que mesma perfeição técnica? Pois é, com base na mesma perfeição técnica
que será decidida a sentença que pede equiparação salarial. Por que isso é importante, meus amigos? Na realidade, o legislador ele fala que não importa a nomenclatura da função. O que importa é a realização das mesmas atividades com a mesma perfeição técnica. Posso dar um exemplo do dia a dia, meus amigos, que nós percebemos isso quando nós atuamos, tanto como advogado, como em outros cargos do nosso dia a dia, que isso faz muita diferença. Às vezes uma empresa, ela pode ter, por exemplo, um encarregado de setor, um encarregado de transporte, ou de outro setor que seja. Esse encarregado, muitas vezes, que na CLT, na carteira de trabalho dele, está assinada como encarregado, ou até um outro cargo, como coordenador, por exemplo, ou um cargo às vezes até inferior, analista, né? Às vezes o funcionário ele é analista de transporte, por exemplo. Eu tenho uma ação desse tipo e ele pede equiparação salarial ao coordenador ou ao gerente. Por quê? Seja pelo fato daquela empresa não ter o cargo de gerente de transporte e aquele analista, talvez pela sua experiência, pelo tempo de empresa, ele vai, na ausência desse gerente, atuar e realizar as mesmas funções de gerente, ou pelo fato de, por exemplo, nessa empresa existir um gerente. Às vezes na empresa existe aquele funcionário daquele cargo, gerente, por exemplo. Vamos nos basear nesse cargo. Um é gerente e o outro é o analista. Existe realmente o gerente, só que nessa empresa geralmente o gerente está sempre ocupado. O gerente vai para a reunião, o gerente viaja, o gerente faz isso, o gerente faz aquilo. E aquela atividade que ele deveria fazer no pátio da empresa, né? Liberar os caminhões, verificar os caminhões, várias outras funções que seriam inerentes ao cargo dele. Eu usei aqui gerente, mas pode ser um cargo superior a esse que nós estamos falando do analista. Pode ser um gerente, pode ser um encarregado, pode ser um coordenador, né? É apenas exemplificativo. Ele não, por ele ter que realizar outras atividades, alguém vai ter que exercer essas atividades. Você concorda comigo, meus amigos? Então, de repente, aquele analista, ele vai fazer todas as funções que o gerente faz. Só que ele é analista, a carteira dele está assinada como analista, ele recebe o salário de analista, mas ele realiza as atividades do gerente, seja porque naquela empresa não tem gerente, ou seja porque o gerente está fazendo outras atividades. Então esse analista, independentemente da nomenclatura do seu cargo ou da sua função, ele vai pedir uma equiparação salarial. E pode ser que o juiz dê equiparação salarial, caso comprovada a identidade de funções, a mesma perfeição técnica. Se ele realiza exatamente as mesmas coisas que o gerente faz, é a mesma perfeição técnica. Então, esse é o requisito maior da equiparação salarial. Temos outros requisitos, mas essa é a base. Poderia dar para vocês aqui outros exemplos, né? Exemplo de pessoas que trabalham em hipermercado, em drogaria. É muito comum, meus amigos, na drogaria, na farmácia, aquela empresa que coloca como gerente o farmacêutico. Porque a princípio não é obrigatório você colocar o farmacêutico como gerente. O gerente muitas vezes é aquele funcionário que já está ali há muito tempo e vai subindo na sua carreira profissional pela antiguidade, pelo merecimento. Só que tem algumas empresas, tem algumas farmácias, algumas drogarias, por exemplo, que colocam o farmacêutico como gerente pelo simples fato de, além dele necessitar ter um gerente naquela loja ali, ele, até pela legislação, ele precisa ter na loja um farmacêutico.
Então ele imagina ali um custo-benefício, colocando o farmacêutico, que é obrigatório, com o gerente, que também de certa forma é obrigatório. Mas veja bem, pessoal, se naquele caso específico, o gerente da loja, por exemplo, do Centro 1, tem a formação em farmácia, e o gerente da loja Centro 2, ele não tem a qualificação, a graduação em farmácia, e é comprovada na Justiça do Trabalho que os dois gerentes realizam as mesmas atividades, as mesmas funções, com a mesma perfeição técnica, não será porque o gerente do Centro 1 tem a formação de farmácia que ele receberá mais, porque na realidade ele exerce a função de gerente da mesma maneira que o gerente do Centro 2 também exerce a função de gerente. A base é essa. Outros requisitos, meus amigos, muito importantes na Justiça do Trabalho, quando nós conversamos sobre equiparação salarial, olha só, por exemplo, diferença de 4 anos no mesmo empregador. Uma característica importante da equiparação salarial, meus amigos, é que haja contemporaneidade. Isso aqui é muito importante. Então, quando o paragonado ele requer a equiparação salarial, ele tem que estar atento, e é essa uma das características que foram reformadas, que foram alteradas após a reforma trabalhista da CLT, que o paragonado ele não tenha menos de 4 anos na empresa. Isso é uma das características previstas no artigo 461, parágrafo 1º da CLT. Uma outra característica que merece extrema atenção é a que seja com menos de 2 anos a diferença. Aqui, ó, diferença de 2 anos na função. O que o legislador ele quer nos falar aqui? Por exemplo, nesses casos de gerente, né, se entre o paradigma e o paragonado houver uma diferença maior de 2 anos, não caberá a equiparação salarial. Se a diferença for menor, ele pode pleitear essa equiparação salarial. Essa diferença, que não poderá ser superior a 4 anos na empresa e nem superior a 2 anos na função, são 2 alterações muito importantes que o aluno e o advogado têm que estar muito atentos. Outra característica, meus amigos, com a reforma trabalhista, a CLT e a súmula 6 do TST já falava de plano de cargos e salários, plano de carreira, só que naquela época, antes da reforma, havia a existência de homologação na Justiça do Trabalho. Atualmente, pessoal, não tem essa obrigatoriedade, mas o que acontece? Se na empresa ela tem um quadro de carreira e um plano de cargos e salários, o que acontece? Ela não estará sujeita a essa equiparação salarial, mas deverá, certamente, isso ser comprovado, meus amigos. Nós já conversamos aqui, pessoal, sobre a contemporaneidade da função, conforme previsto no artigo 5º, e eu quero mencionar com vocês aqui, pessoal, o seguinte: lá no parágrafo 6º do artigo 461 da CLT, ele informa e tem uma alteração muito importante. Quando essa discriminação salarial for em virtude de sexo ou etnia, o que vai acontecer quando tiver uma discriminação por sexo ou etnia, meus amigos? Haverá a condenação da empresa num pagamento de uma multa em favor do empregado. Perceba que
lá no caput, artigo 461, ele menciona essa característica importante. Ele está muito atento a essa questão de discriminação e ele volta lá no inciso 6º para falar sobre essa discriminação, pessoal. Então isso é muito importante para vocês verem como é de vital importância, até mesmo pelo mundo que nós vivemos hoje, um mundo de igualdade. E a CLT, ela não seria diferente, a legislação ela não seria diferente, está sempre encaminhando para esse caminho de igualdade e de isonomia. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, por favor, compartilhem com outras pessoas, compartilhem com seus amigos, para que as pessoas tenham conhecimento de equiparação salarial, para que eles tenham conhecimento sobre temas de direito do trabalho. E desejo a vocês, pessoal, um grande abraço e até a próxima.